O Ministério Voluntários de Cristo apresenta Palavra Dominical, uma palavra que edificará a sua vida. Vamos falar em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Fala para o teu irmão nesta noite, você tem contribuído para o proveito do Evangelho? Amém. Glória a Deus. Então eu vocês ficam com a Bíblia aberta, que eu vou falando e vocês vão aí acompanhando. Irmão, rapidamente, nós, Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 26. Se der tempo, a gente fala até o 26, amém? Irmãos, ontem eu queria ir no lugar, até fui na irmã Maria José, irmã Maria José, eu estava injuriada, porque eu queria ir, e o Enilson não vinha. Eu falei, poxa, eu não gosto quando eu falo que vou no lugar, e eu não consigo ir. E eu fiquei ali, conclusão, o Enilson chegou às 5h20, eu não consegui aonde eu queria. A gente estava esperando uma mercadoria, quando foi, aí ele chegou e falou assim, vamos, eu falei, não quero ir mais também não, agora chega, não vou mais para lugar nenhum. A mercadoria chegou às 6 horas, acho que foi 6 ou 6h20, não sei. Mas não era para mim ontem, era para mim hoje. Irmão, quando eu cheguei nesse lugar, a irmã sentou e falou tanto, e chorava, chorou. Eu cheguei a chorar junto com ela. E depois a gente foi orar. Eu tinha que ouvir a irmã, né? Olha, esse Deus, a gente acha que caminha com Deus, é Ele que caminha com a gente, né? E eu falei, e depois deu tempo de eu ir no banco, deu tempo de visitar a irmã Isaura, deu tempo de fazer tudo que tinha de fazer. Esse Deus, às vezes a gente pensa que a gente que está falando, Deus me leva, Deus, mas é Deus que nos leva, que nos guia. Então, irmão, apóstolo Paulo, nesta noite, ele, aqui na carta aos Filipenses, ele nos dá um ânimo tremendo nesses versículos, a qual já foi até cantado os louvores nesta noite, e então nós vamos ouvir. O versículo 12, ele fala assim, e quero, irmão, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Nós ouvimos nesta noite o testemunho da nossa irmã Lúcia, eu pude participar um pouquinho, né, das suas filhas, e o que aconteceu, tudo que ela passou, contribuiu para a salvação, né, dos seus filhos. Eles estão firmes com Jesus. Tudo que aconteceu, mas contribuiu para provar para eles que o Senhor era o Deus da vida dela e o Deus da vida deles. E vai vir mais bênção por aí, amém? E a bênção maior ainda que a irmã espera, a irmã crê no Senhor. Ou de um jeito ou de outro, Deus vai agir. Nós não sabemos como Deus vai agir. Ele age como Ele quer, não como eu quero. E então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que as prisões dele, aquilo que aconteceu com ele, contribuiu para o proveito do Evangelho. A igreja do Senhor, ela foi criada através de sofrimento, ela foi levantada através de sofrimento. Jesus derramou o teu sangue, aleluia, pela igreja. Os discípulos, apóstolos, João teve a sua cabeça cortada, outros foi crucificado de cabeça para baixo, outros foi cerrado ao meio, mas todo o sofrimento contribuiu para que a obra de Deus continuasse e chegasse até nós hoje, aleluia. E eu lendo essa passagem, eu fiquei pensando, às vezes pensamos nós que estamos sofrendo. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito. E ele pôde dizer, tudo que eu passei contribuiu para o proveito do Evangelho. Ele está dizendo aqui que cada chicotada que ele tomava, que cada açoite, que cada prisão, que cada algo ruim que via sobre a vida dele, contribuía para a salvação das almas. Que maravilha! É isso que é agradar o coração de Jesus. E o versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo
Ele não está dizendo que ele foi preso por ninguém, não. Que foi fulano, cicrano que prendeu ele, não, irmão. Ele estava preso dentro da cadeia de verdade. Mas ele está dizendo aqui que as minhas prisões é em Cristo. Ele não atribuía nem as suas prisões a homem. Ele está dizendo aqui, as minhas prisões a Cristo. Ele atribuía que ele estava preso por amor de Cristo. Olha que maravilha. Ele estava dizendo, foi Cristo que me botou aqui nesta prisão. Foi o Senhor que me trouxe para esse lugar. Foi o Senhor que permitiu isso. Foi o Senhor que permitiu acontecer isto e aquilo na minha vida para proveito do Evangelho. Quantas das vezes eu perguntei ao Senhor o que eu vim fazer no Rio de Janeiro, com tanta gente cheia de estudo aqui no Rio de Janeiro, e Deus me traz alcoólatra lá do interior, me salva e me traz para cá, e coloca esse povo bonito na minha vida. Cada um tem um problema, e juntando com o meu é uma benção. Glória a Deus, eles riram. Glória a Deus. Olha que maravilha. Então, irmão, ele está dizendo que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, as prisões de Paulo, ela foi uma coisa tremenda. Quando Paulo era preso, alguém dizia, o homem de Deus que faz, acontece, está preso. E ali a notícia se espalhava, e o nome de Jesus era pregado por todo lado. Aleluia! Através do apóstolo Paulo, através das suas prisões. Que maravilha! E era um homem chamado Saulo que detestava os cristãos, não gostava de crente, não gostava de Jesus, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, aleluia, glória a Jesus, ele pôde provar o amor de Jesus na vida dele. E o Senhor falou, mostrarei para ele, para o perseguidor, o quanto deve ser perseguido. E às vezes, nós não gostamos, muitas das vezes, antes de ser crente, das coisas de Deus, perseguimos falando, e quando nós se convertemos, não queremos ser perseguidos. Queremos viver em pétala de rosa. E ele continua dizendo assim, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Já viu isso? Alguém tomar ânimo com o sofrimento do outro? Mas as pessoas que eram evangélicas na época, via que o apóstolo Paulo, um homem de Deus, que expulsava demônio, né, ressuscitava morto, e agora ele está preso, e ele continua crente. Não, nós temos que continuar, aleluia, porque esse Deus é bom mesmo, esse Jesus é maravilhoso mesmo, aleluia. E está dizendo que muitos irmãos, glória a Deus, eles tomaram ânimo com as minhas prisões e ousam falar a palavra mais confiadamente, sem medo, sem temor. Então, quando o apóstolo Paulo era preso, aí que ele se animava mesmo. Aquele que nos ensinou está preso. Então, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz aqui no versículo 11, ele diz assim, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui nesse versículo o Senhor está dizendo, aleluia, através do apóstolo Paulo, para os filipenses, que eles tinham que estar cheios de fruto, para a honra e a glória do louvor de Deus, de toda sorte de caráter maravilhoso, tinha que habitar na vida dos filipenses, aleluia, caráter moldado, tratado pelo Espírito Santo de Deus, para que podemos dar bom fruto. E o versículo 15, verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Tem muitos hoje em dia, igual no passado, estão pregando a Cristo por inveja. Dizem que é, mas não é. Saíram do meio dos crentes, mas não é. Dá escândalo. Mas por causa disso, os filipenses iam parar, o apóstolo Paulo ia dizer para ele desanimar, não, vamos continuar, porque naquele grande dia, a obra de cada um, ela sofrerá, aleluia, no fogo, vai passar pelo fogo, e aquela que passar no fogo e não for destruída, essa permanecerá. Então a obra do crente fiel, ela permanece.
E a obra do crente fiel, ela é construída através de perseguição, através de sofrimento e através de perseverança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia! Então a obra do crente, ela tem que perseverar até o fim. E o versículo 15, versículo 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Outros pregavam por amor, mas outros pregavam por interesse, né? Só para o seu próprio bem-estar. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando e acrescentando as aflições nas minhas prisões. E tinha outros que pregavam Cristo, até mesmo para aqueles que já eram crentes, acrescentando ainda aflições na vida de Paulo. De certo dizia, está vendo, ele foi preso porque ele não é mesmo de Deus. Ele foi preso porque ele fez isso, fez aquilo. E ainda acrescentava aflições na vida daquele homem. Mas mesmo assim, ele continuou firme. Ele continuou fiel ao Senhor. E o versículo 18, mas que importa? Mas que importa? Diga para o teu irmão, mas que importa? Aleluia. E ele diz, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Aleluia. Aleluia. De toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei mais ainda. Eu estou dizendo que importa. Ainda que seja com fingimento, ou de boa mente, ou de verdade, ou de mentira, mas cada um dará conta da obra que Deus colocou na sua mão. Cada um saiba como possuir o teu vaso. Paulo sabia como possuir o vaso dele. Por isso que ele diz o que importa, cada um vai dar conta da sua obra. Cada um vai prestar conta daquilo que estava fazendo diante de Deus, porque de Deus ninguém se esconde, né? Quem consegue esconder dos olhos de Deus? O melhor lugar para se esconder de Deus é correndo para Ele mesmo, né? Ficando junto dEle mesmo. E o versículo 19, porque sei que nisto me resultará salvação. Tudo isso que ele está dizendo aqui, isso vai trazer o que para ele? Salvação. Porque sei que porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então ele estava enraizado dentro da palavra. Ele vivia a palavra de Deus. Quando você passa a viver a palavra de Deus, não tem tempestade, não tem vento, não tem nada que te arranca da presença de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando vem alguma coisa, você crê que a verdade vai te libertar e vai te dar vitória. Então ele disse, aleluia, porque sei que nisto trará salvação, pela vossa oração e pelo o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha aí. O Espírito de Jesus Cristo estava sempre socorrendo o apóstolo Paulo. E tudo o que acontecia na vida dele produzia salvação. Era um homem que ganhava muita alma. E diz o versículo 20, segundo a minha intensa expectação, esperança de que em nada serei confundido. Diga para o teu irmão nesta noite, em nada serei confundido. Então o apóstolo Paulo está dizendo que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Olha que maravilha. Ele está dizendo, olha o que acontecer comigo. Eu posso apanhar, podem até me matar, mas Cristo vai ser engrandecido na minha vida, tanto, aleluia, aqui na terra, e tanto depois que eu morrer, Cristo será engrandecido na minha vida, aleluia. Aqueles que não querem Jesus aqui na terra, crê nesta vida passageira, nesta vida que eles estão vendo, mas o apóstolo Paulo, ele estava crendo no futuro melhor,
melhor na vida eterna, que depois que ele morresse, ele ia receber do Senhor Jesus a coroa da vida eterna. Isso, irmão, é para aqueles que crêem. Aqueles que não têm Jesus, crê somente nessa vida aqui, nessa vida que o mundo oferece, mas o apóstolo Paulo está revelando para os filipenses uma vida eterna que só Deus pode dar. E ele continua dizendo, no versículo 21, porque para mim, completa aí quem está com a Bíblia. Olha aí que maravilha. Eu amo esse versículo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para ele tanto fazia. Se ele vivesse, ele estava com Cristo. Se ele morresse, ele também ganhava porque ele estava com Cristo. Aleluia! Essa é a certeza daquele que é salvo. Se eu viver, aleluia, glória a Deus, vou participar das bênçãos materiais que o Senhor tem preparado para mim na face dessa terra. E se eu morrer, eu vou para o céu e vou viver uma vida eterna com Cristo, ao lado do meu Senhor, que eu tive um encontro com Ele no caminho de Damasco, e eu verei Ele como Ele é. Era isso que o apóstolo Paulo colocou no coração, e é isso que eu e você tem que colocar aqui dentro. Para que em tudo que colocamos as nossas mãos, seja abençoado. E tudo que pediu o Senhor fazer segundo a vontade dEle. Mas se viver na carne, aí ele diz assim, mas se viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei então, e o que devo escolher. E o 23, mas de ambos os lados, estou em aperto. Olha o que ele está dizendo aqui. Estou em aperto, tendo desejo de partir, né, de ir embora com o Senhor e de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha a certeza de quem é salvo. Ele está dizendo que se ele partisse com Cristo, era melhor do que ficar na terra. E ele continua dizendo, 24, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Então, como ele amava a obra de Deus, e como ele amava aquele povo, e sabia que o povo precisava dele, então ele preferia ficar. Já pensou? Isso que é o amor pelas almas. Ele sabia que estar com Cristo era melhor, mas o povo precisava dele. Às vezes a gente pede até a morte para ficar livre do problema. E às vezes estamos até pecando contra Deus. Glória a Jesus. E ele continua dizendo no versículo 25, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito e vosso gozo da fé, para que a vossa glória abunde por amor, mim em Cristo Jesus, pela minha nova vinda a vós. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que ele ia novamente visitar os filipenses. Irmãos, os filipenses eram um tipo de crente que dava prazer Paulo, dava alegria Paulo, prazer em falar do amor de Deus, que era um povo que obedecia, que fazia aquilo que a palavra de Deus mandava. E só para nós terminar ainda no 27, o 28, o 29 e o 30, diz assim, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, e que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Nesse versículo aqui ele está dizendo de união. Se nós não tiver união, nada acontece. Nós temos que estar unidos um com o outro. E ele está dizendo aqui que quando a igreja se une, aleluia, o evangelho cresce, o ânimo ele aumenta, nós temos vontade de trabalhar, nós temos vontade de seguir em frente, então não vamos deixar que nada atrapalhe a nossa união. Então no mesmo espírito, combatendo junto, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. E o versículo 28, e em nada vos espanteis, não tenha medo de nada, igreja. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os filipenses, não tenha medo de nada, não espanteis dos que resistem
e o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto é de Deus. Então nós não podemos ficar espantados, que para muitos é índice de perdição, mas para nós, aleluia, é a palavra de Deus. Quantos dias estão perdendo tempo de ir para a igreja, estão perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo, aleluia, porque esse tempo que Deus tem prometido, Ele vai terminar, Ele vai acabar. E o versículo 29... porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu aceito Jesus, mas não quero passar nenhuma prova. Eu sou crente, mas não aceito passar nenhuma prova. Que é isso? Eu sou melhor do que Cristo? Aí quando vem a luta, fica se esperneando. Ai, Jesus, por que isso veio sobre mim? Eu só quero bênção, eu só quero viver na bênção. Eu vou para lá e venho para cá. Eu como e bebo, eu deito, janto, e nem nada, e nada acontece comigo. Eu estou bem. Igual aquele hino que eu gosto muito, hoje eu estou bem, né? Já estive mal. Né, João? Glória a Deus. Eu gosto muito desse louvor. Então, quando está tudo bem, mas quando vem as lutas, não sei, não dá mais para ir para a igreja não. Colocamos o nosso problema, né? Mandamos uma carta para Deus cheio de dúvida. Já que o negócio é carta, né? Vamos lá. Mandamos uma carta para Deus, cheio de murmuração, e Ele está só ouvindo. Cheio de dúvida. Eu venho para a igreja, canto aleluia, glória a Deus. Quando eu chego em casa, nossa, o vento está soprando. O que adiantou ir na igreja? Que adiantou ir para a igreja? Que adiantou ir orar? Aí a gente começa a mandar aquela carta cheia de confusão, de dúvida para Deus. Será? Fica igual a Asaf. Será que em vão tem purificado o meu coração para ficar com esse Deus? Aí Deus, meu servo, minha serva, foi para a igreja, louvou, é só vitória, aquele hino que a Josélia canta, é sabor de mel. Aí agora vem a luta, aí é que eu tenho que me apegar, fazer como o apóstolo Paulo, me apegar com Jesus, como também padecer por ele, diz assim, porque vos foi concedido, foi dado a nós, foi dado aos filipenses e foi dado para nós, concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Se eu creio num amigo tão fiel, tão maravilhoso, que nos momentos mais difíceis vai resolver o meu problema, e por que na hora do aperto eu não vou estar com ele também? E ele continua dizendo, versículo 29, 30, tendo o mesmo combate que já em mim tende, visto agora e ouvi e está em mim. Então ele está dizendo para os filipenses, olha, que a mesma vontade que eu tenho de lutar pelo evangelho, de lutar por vocês, de lutar por amor a Cristo, esse mesmo combate que está em mim, que também esteja em vós, filipenses, que também esteja no ministério Vontade de Cristo, porque essa palavra ela se renova todo dia. Aleluia. Então esse mesmo ânimo, esse mesmo combate que estava na vida de Paulo, hoje o Espírito Santo de Deus, ele deixa essa carta para mim e para a igreja, que esse mesmo combate esteja na nossa vida. Qual o hino, quem cantou o hino aqui? Seja Vinícius, não é isso? Seja na figueira seca, seja, aleluia, sem o azeite na panela, seja na perseguição, seja na dor, na escassez, seja quando não tiver dinheiro, quando não tiver nada, quando não tiver saúde, esse mesmo ânimo tem que estar na nossa vida. Sabe por quê? Porque senão nós vamos estar sendo hipócrita com o Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Você acabou de ouvir Palavra Dominical. Adquira também outras mensagens comparecendo à nossa sede no Rio de Janeiro.
Endereço: Rua Luiz Carlos Conceição, número 124, bairro Parque Anchieta. Que Deus te abençoe.